Como investigar a infertilidade masculina? Pois é, coisa muito comum hoje em dia, cada vez mais comum, queixa de infertilidade masculina. Muitos casais estão tentando ter filho, a esposa, a namorada, a noiva está indo à ginecologista e não está entendendo por que não está engravidando. Já afastou várias causas e nem investigou a causa masculina. A gente costuma dizer que 1/3 dos casos a culpada é a mulher, 1/3 dos casos o culpado é só o homem e no outro terço o culpado a culpa dos dois. Então, existe uma grande parcela de casais inférteis em que a culpa, entre aspas, é do homem. Então, investigar a infertilidade é importantíssimo para o casal que está pensando em ter filho. Eu sou Felipe Prado, médico urologista e andrologista, especialista em medicina sexual e infertilidade também, que está dentro de medicina sexual. Trabalho aqui em Salvador, Bahia, e meu objetivo no canal é trazer de uma forma mais clara, mais didática para vocês alguns temas importantes relativos a essa área. Então, se você se interessa por esses temas, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha esse tema que é super importante. Vamos lá. O que é infertilidade? Fertilidade é um casal que tenta ter filho basicamente por mais de um ano. Está tentando há um ano engravidar e não consegue. Aí a gente tem algumas recomendações, né, que para o homem evitar o excesso de masturbação. Por que isso é importante? Na masturbação você vai ejacular e você vai jogar fora, né, os espermatozoides, e quando você for ter relação com a sua parceira para tentar ter filho, esse espermatozoide, esse esperma, esse sêmen, ele terá menos espermatozoides, já que você jogou fora alguns antes, né, ou dias antes. Então, a recomendação é pelo menos 2 dias, idealmente mais de 3 dias, né, sem ejaculação, para você ter ali um sêmen de melhor qualidade, com melhor taxa, né, efetiva de potencial de ter gestação, tá? Importante também é prestar atenção no ciclo menstrual da mulher e período fértil, né? Mas isso tem mais a ver com a mulher. Parte do homem também é importante avaliar a questão hormonal, ou seja, os testículos que produzem espermatozoides também produzem testosterona. E aqui é importante a gente entender que quem manda os testículos funcionarem, tanto para produzir espermatozoide quanto para produzir testosterona, são glândulas lá no cérebro, né? Hipófise, hipotálamo, e existem hormônios intermediários nesse sentido, como FSH, LH, né? Existem hormônios associados ali, estradiol, aromatase, né, que são enzimas que convertem a testosterona, prolactina, TSH, T4 livre, são vários hormônios nessa cadeia intrincada que faz as glândulas se comunicarem, né? Comunicarem entre si. Então, por exemplo, é preciso investigar se você está mandando, se seu cérebro, suas glândulas estão lá no cérebro, estão mandando adequadamente o estímulo lá para o testículo funcionar e produzir espermatozoide e testosterona. Então, parte dessa investigação também é coletando esses exames de sangue, né? Exames simples que a gente coleta de exame de sangue para investigar todo o eixo hormonal, o perfil hormonal nesse eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Outro exame importante é a ultrassonografia Doppler da bolsa testicular. A gente vai ver em exame de imagem e de fluxo de sangue desse testículo, chega ao testículo, que sai do testículo, como que está a forma do testículo, o volume dele, se existe alguma alteração como nódulos, calcificações, cistos, né? Ver como é que está o epidídimo, que é aquela bolsinha que guarda esse espermatozoide, fica logo acima do testículo, né? É importante também ver varicocele, a gente consegue observar isso em exame de imagem, nesse mesmo ultrassonografia dupla, se existe varicocele, que é a principal causa de infertilidade masculina e que tem tratamento. Então, ou seja, dá para melhorar a fertilidade do homem infértil se ele tiver varicocele, muitas vezes dá para melhorar isso, na grande maioria das vezes é um dos tratamentos bem estabelecidos nesse sentido, tá? Então fica aqui alguns exames que são análise hormonal, a questão da ultrassonografia dupla testicular e o principal seria aí o espermograma, que é o terceiro exame que eu trago para vocês, que é um paciente vai ligar para o laboratório, vai marcar um horário, vai lá coletar o sêmen, né, numa salinha reservada, etc., em que essa análise seminal vai dizer vários fatores importantes, como a quantidade de espermatozoide, a motilidade, a porcentagem de espermatozoides vivos, né, todos esses parâmetros importantes para a gente avaliar
se o homem pode realmente ser pai, se ele está infértil, se está estéril, né? Então, são alguns exames como esse. Claro que todos esses exames nessa investigação não substituem um bom exame físico, né? É preciso um exame físico no consultório, além de entender essa dinâmica do casal, examinar a região genital do homem, porque a gente de vez em quando encontra algumas alterações anatômicas, né? A ausência de testículo, né? Porque nasceu com o testículo lá para dentro da barriga, a ausência de ducto deferente, que é o tubinho que leva o espermatozoide do testículo lá para dentro do corpo para poder ser ejaculado na hora da relação. Então, o exame físico também é muito importante nessa região genital. Então, todos esses exames são importantes nessa investigação da infertilidade. A maioria dos urologistas consegue solicitar e interpretar a maioria desses exames, mas, claro, alguns casos é preciso de um urologista especialista nessa área, que é de medicina sexual, que é um andrologista, para poder interpretar e orientar quais são os próximos passos e quais são os tratamentos possíveis para ajudar a ter o beta positivo, né? Ajudar a chegar a essa gestação. Então, se você tem mais dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo, que eu vou ter uma maior satisfação em respondê-las. E já curte aí, compartilha esse vídeo, que vai ajudar bastante o canal e outras pessoas que sofrem com o mesmo problema terem esse tipo de informação. Um grande abraço e até a próxima.